Olá, meninos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a análise combinatória. É um conteúdo novo, mas é muito tranquilo. O que é análise combinatória? O nome já fala. A gente vai analisar todas as combinações de resultados que a gente vai ter em um determinado agrupamento de dados. É um método de contagem, meninas. Por definição, a análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que vão permitir a gente resolver problemas relacionados com a contagem. Então, a gente vai contar, é contagem. Então, a gente vai contar as possibilidades de resultados que a gente vai ter em um determinado conjunto de elementos, entre o conjunto de elementos. Então, para resolver isso, a gente tem algumas técnicas, e a primeira que a gente vai aprender é o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? Ele é um método de contagem que a gente também chama de princípio multiplicativo. Aí o nome já fala tudo. Se é princípio multiplicativo, é porque a gente vai multiplicar as possibilidades de resultado entre os elementos dos agrupamentos. Por definição, esse princípio fundamental da contagem diz o seguinte: quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes. Então, vai acontecer um evento. E aí, nele vão ter várias etapas. Etapa 1, etapa 2 e assim por diante. E uma etapa é independente da outra. De tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x, então vão ter x maneiras para acontecer a primeira etapa e y maneiras para acontecer a segunda etapa. O resultado dessas possibilidades, desses eventos ocorrerem, vai ser dado pela multiplicação de x por y. Então, pela quantidade de possibilidades de acontecer o primeiro evento, vezes a quantidade de possibilidades de acontecer o segundo evento ou a segunda etapa. De uma maneira mais simples, o princípio fundamental da contagem, ele vai fazer o quê? Você vai multiplicar o número de opções entre as escolhas que lhe são apresentadas. Então, se você tem duas maneiras para acontecer o evento 1 e 5 maneiras para acontecer diferentes de possibilidades de ocorrer o evento 2, para você saber o total de combinações que você consegue fazer entre esses dois eventos, basta você multiplicar a quantidade de possibilidades que você tem em cada um. Então, no caso, seria 2 vezes 5. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil. Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, ela separou 2 saias e 3 blusas. Eu quero saber de quantas maneiras Maria vai poder se arrumar. Vamos fazer um diagrama da árvore para vocês entenderem tranquilamente do que a gente está falando. O que são essas possibilidades de resultados, que aqui você vai conseguir ver todas as combinações possíveis. Então, eu sei que Maria tem 2 saias, aqui eu coloquei uma verde e uma amarela. E eu sei que ela também tem 3 blusas diferentes, eu coloquei uma vermelha, uma azul e uma preta. Eu quero saber qual que vai ser o total de combinações que a Maria vai conseguir fazer com essas peças que ela tem disponível no guarda-roupa dela. Então, eu sei que Maria ela pode escolher qualquer uma das saias. Ou ela vai escolher a saia verde ou a saia amarela. Se ela escolher a saia verde, eu sei que ela pode usar a saia verde com a blusa vermelha, ela pode usar a saia verde com a blusa azul e ela pode usar a saia verde com a blusa preta. Então, eu sei que aí eu já tenho 3 resultados diferentes: verde com vermelho, verde com azul e verde com preto. Só que ela pode escolher, ao invés da saia verde, a saia amarela. E essa saia amarela ela pode usar com a blusa vermelha, ou com a blusa azul, ou a saia amarela com a blusa preta.
Então, se a gente analisar quantas combinações a gente consegue fazer com essas roupas, vai dar um total de 6 combinações. Pelo princípio multiplicativo, o que você tem que fazer com os resultados que você tem, com as possibilidades que você tem? Multiplicar. Você tem 2 opções de saias e 3 opções de blusas, então você vai fazer 2 vezes 3. No total, você vai conseguir montar 6 possibilidades de looks diferentes. Vamos para o exemplo 2? Em um restaurante, prepara 4 pratos quentes, que são os pratos principais. Pode ser frango, peixe, carne assada e salsichão. Prepara 2 opções de saladas, que pode ser salada verde e russa, e 3 opções de sobremesa, que pode ser sorvete, Romeu e Julieta ou frutas. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir, sendo que esse freguês tem que consumir um prato quente, uma salada e uma sobremesa. Então, eu sei que ele tem que consumir prato principal, salada e sobremesa. Para a gente saber quantas possibilidades de resultados ele vai ter, quantas combinações diferentes de pratos ele consegue fazer, você tem que saber quantas possibilidades ele tem para cada evento acontecer. Então, para ele escolher o prato principal, que é o prato quente, ele tem quantas possibilidades de resultados? Para prato quente, eu sei que ele tem 4 possibilidades, que pode ser frango, peixe, carne assada e salsichão. Para ele escolher a salada, eu tenho que saber quantas possibilidades de resultados ele tem para salada, que são 2, pode ser salada verde ou russa. E o mesmo para sobremesa, eu sei que de sobremesa ele tem 3 possibilidades de resultado. Se tem que acontecer esses 3 eventos, eu vou multiplicar os resultados. 4 vezes 2 é 8, vezes 3, 24 possibilidades. Então, ele pode montar 24 pratos diferentes. Exemplo 3, uma moeda é lançada para cima 3 vezes consecutivas. Eu quero saber todos os resultados possíveis. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer o primeiro lançamento da moeda, eu tenho que fazer o segundo lançamento da moeda e eu tenho que fazer o terceiro lançamento da moeda. Quando a gente lança uma moeda, eu sei que pode sair cara ou coroa. Então, eu sei que eu tenho 2 possibilidades de resultados. Então, no primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa, 2 resultados. No segundo lançamento, pode sair de novo também cara ou coroa, 2 possibilidades de resultados. E o mesmo para o terceiro lançamento, pode sair cara ou coroa. Como tem que acontecer esses 3 eventos, eu vou multiplicar as possibilidades de resultados em cada um. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, vamos colocar uma restrição. Essa moeda vai ser lançada para cima 3 vezes novamente. Vamos determinar todos os resultados possíveis, sendo que no primeiro lançamento saiu coroa. Então, no primeiro lançamento, eu já não vou ter mais 2 possibilidades de resultados, porque no primeiro lançamento saiu coroa. Então, eu já sei o que saiu. Eu só tenho uma possibilidade para o primeiro lançamento, que é coroa. Quando eu lançar o segundo lançamento, pode sair cara ou coroa, ele não me deu restrição, então 2 possibilidades. E para o terceiro lançamento também pode sair cara ou coroa, 2 possibilidades de resultados. Multiplicando as possibilidades de todos os eventos vai dar 4 resultados diferentes.